Então, até por isso que a gente entende, se vocês olharem a literatura da supersimetria, fica claro por que se focou muito no spin 3 meios em associação com o spin 2. Porque a gravitação era a coisa importante no momento. E isso aí, vamos dizer, quando a supersimetria nasceu, já se sabia dos trabalhos de 75, né, do Ferrara, do Bruno Zumino. Você sabia que a supersimetria reduzia drasticamente o problema ultravioleta. As teorias de grandes divergências quadráticas, elas tinham as suas divergências atenuadas pela questão da supersimetria. Já tinha ficado claro que a supersimetria é a simetria que protege a massa dos escalares. Quer dizer, a gente tem uma simetria de gauge, que protege a massa do spin 1. Tem uma simetria chiral, que protege a massa do spin meio. Faltava, qual é a simetria que se um escalar é sem massa, e eu coloco ele em interação, e as correções quânticas disparam a massa dele para o cutoff. Então, tinha um problema sério dos escalares, porque os escalares têm alta interação. E esse gráfico aqui leva a massa deles para o quadrado do cutoff. Esse gráfico é quadraticamente divergente. Então, qual é a simetria que, se eu tenho escalar de massa zero, quantizo, ele continua com massa zero? Qual é a simetria que segura a massa dos escalares? Então, a supersimetria, já nesse momento, já se sabia que fazia isso. Esses dois trabalhos aqui iniciais de 75, eles retomam, né? Quer dizer, o Ferrari e o Zumino, o Salan e o Transidi, eles estudam dois modelos, a versão supersimétrica do lambda F4 e a versão supersimétrica da QED. E eles mostram que as divergências quadráticas desaparecem. Então já sabia, nesse momento, que a supersimetria tinha o poder de reduzir as divergências ultravioleta. E o problema da gravitação é a divergência ultravioleta, é a não renormalizabilidade. Então, a supersimetria ela abre também uma porta para que, quem sabe, a gente consiga construir uma boa teoria de gravitação quântica. Porque com supersimetria, a supersimetria diminui as divergências, quem sabe a gente consiga fazer uma teoria renormalizável de gravitação. Então, por isso que o spin 2 foi muito importante, por isso que esse multiplayer, por isso que se associou logo a supergravidade local com o spin 3,5, a supersimetria local com o spin 3,5, ao spin 2. Poderia ter associado ao spin 1. Mas a questão importante, aqui tinha um problema, que era o problema da carga, apontado por Velux-Wanzler, e aqui tinha um problema, tinha a expectativa de uma boa teoria de gravitação. Então, depois do intervalo, a gente vai retomar trabalhando um pouquinho essa questão. Tá? O que eu acho que é importante nesse momento do curso, cálculo todo mundo sabe fazer, você não sabe, aprende. Mas às vezes tem coisa que a gente não aprende, né, que é as razões, por quê, como construir, né? Então eu estou insistindo um pouquinho no contexto histórico, né? Porque nós estamos vivendo um contexto muito parecido hoje em dia. De nós, a história um pouco se repete, né? E espero que dessa vez não seja como farsa, né? Seja como tragédia, seja como diz lá, o 18 do Brumário, né? Mas que a história se repita e que nós tenhamos aprendido com as lições da história. Estamos vivendo um momento bastante interessante, que é o aparecimento de uma possível quinta interação, o LHC apontando possíveis novas direções. Então, eu acho que entender o contexto é muito importante, né? A gente pode trabalhar naquilo que a gente quiser, mas a gente tem que estar sempre percebendo se não é questão assim, utilitarista de fazer o que é aplicado, mas assim, a gente deve estar sempre pensando, o seu Leandro Salan sempre dizia, uma pequena contribuição, mas uma corrente de interesse da sua época. Busque os problemas da sua época. Então, eu gosto às vezes de colocar o contexto histórico para mostrar que às vezes, isoladamente, né, cada um está meio perdido. Salan estava perdido aqui com o grupo dele, o grupo lá do Ferrara com Zumino, o grupo do Nieuwenhuizen lá em Nova York, o grupo dos holandeses lá, Bernard de Witt com Vermasseren, com Veltman, Tov. Estava todo mundo assim, o pessoal da Rússia, todo mundo meio assim, né? Mas no fundo todo mundo dando pitacos, né? Numa questão que era importante. E aí as coisas acabaram se somando, ou seja, você tem que contribuir para a acumulação estética, não ficar fora da acumulação estética. Eu acho que é importante a gente perceber os problemas da época e como as questões foram vistas na época. Eram questões simples, mas não triviais. Então é por isso que eu estou insistindo um pouquinho na colocação histórica. Os cálculos a gente faz, né? Derivada covariante, isso aí todo mundo sabe calcular um gráfico de Feynman, isso aí não é problema, né? O problema é saber por quê, como, que horas, né? Então eu
insistindo um pouquinho nesse contexto por isso. Até porque supersimetria também, como eu já falei com vocês e vou falar outras vezes, né, é uma simetria que é muito bombardeada por argumentação, muitas vezes falha, né? Ah, multiplica, é pura matemática, ah, botou para unificar, ninguém botou a supersimetria para unificar. A supersimetria, ela está no espaço-tempo, goste ou não, renuncia à relatividade restrita, que você renuncia à supersimetria, renuncia tudo. Agora, tem relatividade restrita? Tem supersimetria. Agora a questão é, o que fazer? É uma bomba atômica. Mata ou cura? Então vamos usar a supersimetria para resolver o quê? De repente a unificação, de repente a questão da gravitação quântica, e ela foi levando. Segurou o modelo padrão. Modelo padrão sem supersimetria não existe. O grande problema do modelo padrão é a hierarquia de gate. Esse problema ninguém pode negar. E sem supersimetria, a hierarquia de gate dispara. Então é só isso que eu estou querendo colocar para vocês, desvincular um pouco essa questão da supersimetria ter sido construída artificialmente. Ela foi uma construção via espaço-tempo. Certo? Então, intervalinho de 10 minutos, a dar uma hora, né? 11h35. Então, daqui 15 para meio-dia a gente volta assim.